Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Estou com a blusa estampada, com fundo preto, né? A blusa com as estampas com as flores rosa, meio coral, meio amarelada, meio alaranjada. Essas flores com essas misturas de cores. Meu cabelo é preto na altura do ombro, tenho pele parda, tenho um olho um pouquinho puxado. O ambiente em que me encontro, ao fundo vocês vão encontrar uma porta branca. Vamos à nossa aula para refletir um pouco sobre a língua portuguesa. Sair do plano do pensamento para o plano do raciocínio da língua portuguesa. Vamos lá? Então, pessoal, vamos fazer o quê? O que vamos fazer? Planejar a escrita do texto, que é a materialização das ideias que temos ou a ideia do outro que transformamos e juntamos com as nossas e compilamos e apresentamos informações para a sociedade. Planejar a escrita do texto. Vamos lá? Como vamos fazer isso? Escolhendo a linguagem. Primeiro ponto, escolho a linguagem que vou utilizar. Segundo ponto, estudando a temática. Qual é a temática que eu vou abordar? Preciso de leituras? Preciso assistir a vídeos? Preciso acompanhar informações sobre o tema? Outro como? Adequando ao gênero. Qual é o gênero que eu vou utilizar? É um gênero narrativo? É um gênero informativo? É um gênero argumentativo? Qual é o gênero? Também direcionando para o interlocutor. Quem é o leitor, o interlocutor do meu texto? Quem vai ouvir? Quem vai ler as minhas ideias expressas no papel? E ainda, criando objetivos para a comunicação. Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo da disposição dessas ideias ou dessa temática no papel, dentro do gênero escolhido? Outro ponto. Considerando a finalidade. O que é isso? Com qual intenção? Qual direcionamento? Qual é o eixo a ser trabalhado do objetivo? É só comunicar? É denunciar? É criticar? É informar? É contar? O que é? Como não podemos deixar de notar, observar o meio de circulação. Então, como nós vamos fazer essa produção? Observando o meio de circulação desse texto. Será em blog, na internet, em jornais, estará em revistas, em livros, certo? Também preciso identificar o suporte. Onde é que esse material em que eu vou produzir estará publicado, postado? Será um jornal, uma revista? E agora a nossa temática, gente, as consequências do que escolhemos falar. Você pensa no que você escolhe falar ou você sai falando e pronto? Pensou, falou. Pense bem. Você pensa nas consequências? Se há um motivo louvável para falar o que você escolhe falar e para quem? Vamos ver? E para começar, um dito popular. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Você já ouviu falar desse dito? Alguém da sua família conhece? Pergunte, para verificar se essa pessoa conhece. Tem uma história bem interessante. Uma senhora ouviu uma história sobre um rapaz e saiu contando para vários vizinhos, sem ter certeza da veracidade ou se aquela história estava com alguma alteração. E acabou prejudicando esse rapaz. Bom, quando ela foi julgada, o juiz falou assim: escreva tudo o que você contou num papel, volte para casa e durante o caminho espalhe esse papel com o que você contou todo picadinho pela rua, no trajeto para sua casa. Amanhã, quando você voltar para terminar o julgamento, para a audiência, você cata todos os papéis que você picotou, que você colocou e espalhou no seu caminho. Ela fez bem assim. Na volta para a audiência, no dia seguinte, ela saiu tentando catar e achou só alguns, muito pouco em relação ao que ela tinha ao tamanho do papel. Quando ela chegou diante do juiz, ela falou: Excelência, eu não encontrei todos os papéis picotados, todos os pedaços do papel. Aí ele disse assim: foi isso que você fez com a vida do rapaz.
quando você contou a história da vida dele sem saber a veracidade ou sem saber se ela estava alterada e prejudicou, você espalhou de um jeito que você não tem mais como corrigir. Você não tem mais como juntar esse papel e reescrever essa história contando a verdade. Entende? O efeito de uma fofoca, quando você sai espalhando, é como pedaços de papéis espalhados, né, ao vento. Você não consegue mais juntá-los e formar a história original, porque ela já se perdeu. Tá aí uma lição bem interessante com a mensagem do dito: quem conta um conto aumenta um ponto. Vamos a esse texto aqui. Personagem fofoqueira aprende lição em história infantil, de Gabriela Albuquerque. Disse-me-disse, mexerico, boato, balela, comentários sobre a vida alheia. Essas são apenas algumas definições do dicionário para a palavra fofoca que, como muita gente sabe, rola solta por aí. É difícil. Por mais que não se goste de fofoca, sempre tem uma pessoa querendo contar o segredo de outra para a gente ou, então, xeretar a nossa vida para depois espalhar tudo o que descobriu aos 7 ventos. A personagem Duda, do livro Duda Bocuda, era exatamente assim. A danada da menina não podia ouvir uma história que já saía contando para todo mundo. O sonho dela era ser um mosquitinho para voar pela casa das pessoas, ouvindo o papo da vizinhança toda. Já pensou? Só que quando esse sonho de virar um inseto se realiza na vida de Duda, ela vai aprender uma lição para nunca mais esquecer. O livro em formato de boca é todo em rimas. Dá para ler num instante e vai ensinar que a tal fofoca pode acabar prejudicando as pessoas e o próprio fofoqueiro. Vamos a um texto. A origem da palavra fofoca. Vamos começar com a origem africana da palavra fofoca. Baseada na pesquisa da autora Ieda Pessoa de Castro, que publicou um livro Falares Africanos na Bahia, um vocabulário afro-brasileiro. Eu conheço vários vocabulários de origem africana presentes nesse livro, né? Vários vocabulários que estão aqui presentes. São riquíssimos e que nós não temos noção de que eles são falados e a origem deles, né? E às vezes o sentido original. O caminhar da história, a palavra se distorceu tanto, mudou tanto o sentido, que ela ganhou uma nova identidade, a palavra, né? Ganhou uma nova identidade, ganhou uma nova roupagem de sentidos e originalmente tinha outro, tá bom? Vamos lá. Segunda-feira, 25/7, assistindo ao CQC, o apresentador Marcelo Taz disse que iria fofocar com seus 2 amigos de bancada a respeito da matéria que iria ao ar logo após fofocarem. Quando falou fofocar, logo pensei em qual seria a origem da palavra fofoca. Continuando, tudo indica que a origem da fofoca é africana. Rouais cita como sustentação dessa tese a pesquisa da etnolinguista baiana Ieda Pessoa de Castro, publicada inicialmente no livro acadêmico editado em 1976 pela Universidade Nacional do Zaire, onde ela se doutorou. A professora Ieda lançou posteriormente no Brasil o livro Falares Africanos na Bahia, Academia Brasileira de Letras, editora Top Books. Fofoca teria nascido numa das línguas do grupo Banto, que inclui o angolano e o congolês, entre outras, embora não fique claro em qual delas. O fato de a palavra existir com o mesmo sentido no português falado em Angola e em Moçambique reforça a tese. Curiosamente, o consagradíssimo termo fofoca, com seus derivados fofocar, fofoqueiro e fofocada, é de penetração relativamente recente no vocabulário brasileiro. Mexerico é do século XV, futrica e fuxico do século XIX. E o primeiro registro oficial de fofoca data apenas de 1975, segundo Aurélio Buarque de Holanda. E agora?
um texto informativo é o que vamos fazer, tá bom? Pensar no que escrever é o que nos espera. Então, pensamos na palavra fofoca, nas consequências da fofoca, pensamos no texto, no resumo sobre o livro e pensamos no dito popular. Juntando todas essas informações, o que nos espera em relação à orientação para a produção desse texto informativo que eu vou orientar agora? Opa, pessoal! Recapitulando, nosso resumo, nossa retomada da aula. A estrutura do gênero, você precisa se preocupar com ela, porque cada gênero tem um perfil, tem uma estrutura, tem um jeito. E aí você vai encaixar o seu texto nesta estrutura que você escolheu. Bom, no caso nosso é o gênero informativo. Outro ponto aqui, muito importante também. Para qual interlocutor será seu texto? A quem eu quero atingir com essa mensagem? E isso vai interferir também na sua posição diante da sua escrita, das suas ideias materializadas no papel. Show? Escolha a linguagem que vai utilizar. Linguagem mais simples, mais rebuscada. Bom, qual o objetivo de seu texto? Com qual intenção você escreveu? Para qual finalidade? Apenas comunicar, informar, denunciar, alertar, chamar a atenção, convidar a reflexão? Fica aí esse convite para vocês refletirem sobre o gênero textual, o interlocutor, a linguagem e o objetivo. Opa, nosso desafio. Agora deixe suas impressões para o mundo. E aí, antes, eu vou marcar. Se sua imaginação tiver asas, deixe-as voar. E o que eu vou pedir? Produza um texto informativo sobre as consequências da fofoca. A. O que é fofoca? B. Para quem falamos? C. Como falamos? D. O que devemos ou não falar? E. Até que ponto devemos levar determinado assunto adiante? Olha que interessante. F. Quais consequências podem surgir ao replicarmos histórias da vida alheia? Então, primeiro você vai ter uma visão do que é fofoca a partir do que trabalhamos. Para quem falamos, ou seja, o alvo, não é? Como falamos, o modo como falamos, a escolha das palavras, a entonação, os gestos, o movimento que você faz em conjunto com a fala também faz a combinação da fofoca, tá bom? O que devemos ou não falar? Tem coisa que a gente não precisa passar adiante. Até que ponto devemos levar determinado assunto adiante? Você precisa refletir, porque as consequências, às vezes, a gente não tem como passar uma borracha e apagá-las, ok? E pensando nessas consequências, a gente precisa perceber que quando a gente conta uma coisa, conta um conto, conta uma história, aumentamos um ponto, aumentamos uma informação, acrescentamos coisas que proporcionam julgamentos. Mãos à obra, porque a obra é sua, a produção é sua, a reflexão também é sua e a inspiração é a nossa aula. Aproveite essa inspiração. E então, gostaram da aula? Um grande beijo para todos vocês, para cada um de vocês.